A paz de Cristo a todos, a paz de Deus. Irmãos, eu queria falar hoje sobre um assunto assim que eu vejo que é de extrema importância, fundamental demais na época que estamos vivendo, e é pouco falado. A gente vê poucas igrejas falando sobre isso, poucos líderes religiosos falando, mas bem poucos mesmo, né? Geralmente a gente vê um irmão ou outro irmão explanando o assunto, mas nas igrejas não são ensinadas, certo? Lá nos templos, lá não são ensinadas esse tipo de coisa. Onde que ali seria o lugar para nós aprendermos sobre a palavra de Deus. É por isso que os irmãos podem não concordar comigo, tem todo o direito, eu também acho que eu não sou dono da razão, mas essa pregação, esse tipo de pregação que existe hoje, essa pregação de que abre um livro lá de, sei lá, abre um livro qualquer falando sobre uma benção ou alguma coisa, ou sobre uma passagem, né, os evangelhos, né, e o irmão começa a pregar e vai falando, não, porque o Senhor vai te abençoar, e que bendito será a tua amassadeira, bendito será, entendeu? Esse tipo de pregação, irmãos, ela é bonita, ela exorta as pessoas, elas ficam, né, com vontade de servir a Deus, mas pelo motivo errado, pelo motivo de ser abençoado, de ter condição financeira, de prosperar no negócio, de arrumar um emprego, mas não na essência da fé, entende? A essência de buscar a Deus, o porquê deveríamos nós buscar a Deus, qual que é a finalidade nossa em louvar a Deus? É ter uma retribuição financeira? É ter uma condição de trocar o carro? É ter uma condição de comprar uma casa? É esse que é o viés do servir a Deus? É isso que a gente está empenhado? Entende? Então eu vejo assim que esse tipo de pregação ela é, em alguns aspectos, ela é muito boa, porque ela é como se você, quando a gente assiste aquelas palestras ou participa de uma palestra de motivação, você sai motivado. Mas até que ponto isso é bom? Isso ajuda na fé, isso ajuda no crescimento espiritual, tá? Então eu acho assim que o culto, né, o cultuar a Deus, o ir em um templo para se abrir uma escritura, deveria ser explicado, né, o que aquilo quer dizer, em que tempo, né? Tinha que ter uma informação, uma base, né, sólida da fé na explicação daquilo ali, entende? E é difícil a gente ver isso, é difícil a gente ver líderes religiosos com habilidade de ciência para poder desvendar os mistérios que está escrito nesse livro, entende? De saber fazer a junção do que o Senhor falou lá na sombra da lei com o que está se cumprindo, entende? Então a minha finalidade hoje é falar sobre o tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, né? Tempos tenebrosos, irmão, tenebrosos. Eu posso falar tenebrosos porque em se tratando de fé, em se tratando de buscar a Deus, em se tratando de cumprir com a obra de Deus, com aquilo que Deus requer de nós, nós vivemos num estado difícil, muito difícil, tá? Então eu até tenho desenhado aqui, que eu fiz numa outra um outro estudo meu, até eu tenho que fazer umas correções em alguns pontos que está escrito aqui, que a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo mais, né? Conforme, quanto mais estuda, mais aprende, né? Então assim, nós somos ensinados, isso aqui, né, só para deixar claro, é a estátua de Nabucodonosor, está escrito lá em livro de Daniel,
Então você vai ver que ali Nabucodonosor ele tem um sonho, e Daniel vai e dá a interpretação do sonho, e ali o Senhor coloca numa estátua, né? O Senhor coloca numa estátua a profecia de todas as eras, certo? De todas as eras que passaria o mundo até a vinda de Cristo. Então o Senhor profetiza ali, naquela estátua está profetizado tudo o que aconteceria, certo? Só que tem um problema, que a igreja, ela é ensinada assim. Como eu posso explicar? Uma coisa, ela é ensinada a não buscar a palavra, não ler. A igreja não é ensinada a ler Bíblia, não é ensinada a ler Bíblia, tá? Algumas sim, tem algumas igrejas que ela tem um papel fundamental em instruir dentro da palavra, mas algumas igrejas elas não incentivam a leitura, ao dedicar, ao... Engraçado que muitos irmãos citam aquela parte assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí fala isso, é muito bonito. Só que no raciocínio, na lógica, não cumpre. Medita de dia e de noite. Medita. Eu vou pegar aqui, específico. Eu vou ser bem específico. Vou ser bem específico e criterioso no que eu vou falar aqui, porque eu faço parte de uma denominação, da Congregação Cristã no Brasil, certo? Eu me batizei lá e eu sigo, não estou congregando por causa da pandemia, inclusive voltou o culto e já parou aqui na minha região de novo, já parou. Então assim, eu faço parte na Congregação Cristã no Brasil não tem incentivo à leitura bíblica. E maioria dos irmãos, maioria, não são todos, a maioria, quando tem alguém que faz o que eu estou fazendo aqui, nós somos tidos como loucos e teólogos e queremos ser mais do que os outros, entendeu? Então é um problema grande que tem nesse meio, mas não vou entrar nesse critério. Mas veja só, muitos irmãos eles falam recitam esses versículos, mas quando você vai ver, não entende nada da lei de Deus. E como que você fala que você medita de dia e de noite? Eu que tô doido, então. Eu que sou doido, né? Mas tá bom. Então, irmãos, a questão é a seguinte. Essa prefiguração aqui da estátua de Nabucodonosor, onde que nós temos aqui a cabeça de ouro, né? Que foi um reino babilônico. Nós vamos ter aqui o ventre... os braços e o peito aqui de prata, né? Que foi o Império Medo-Persa, que são dois braços, né? Então os dois braços, cada um foi uma união entre dois reinos, foi o Medos e os persas, que se uniram e derrubaram o reino babilônico. Nós vamos ter aqui o ventre e a cintura aqui de bronze, né? Prefigurando aqui o reino da Grécia, tá? O reino da Grécia. E depois nós vamos ter aqui nas pernas de ferro, né? Nós vamos ter duas, como os braços são dois e as pernas são duas, aqui se remete a dois reinos, aqui também se remete a dois reinos. Mas como as pernas aqui, olha, são longas, as pernas geralmente são maiores do que as outras partes, né? Com certeza, né? Geralmente não, com certeza. A perna ela é muito maior que a cintura. A perna é muito maior do que a parte do peito, a perna é muito maior do que a cabeça. Então teve aqui uma dissolução do reinado de ferro, onde nós vamos ter a Roma, nós vamos ter o Império Otomano, certo? Nós vamos ter um monte de reinadinho ali, que depois o otomano vai se dividir, né, entre egípcio, vai formar a Europa lá, né? Vai formar a Europa. Do bizantino lá, a parte, né, a Europa, o Ocidente e o Oriente, né? Ocidente, na verdade, e Oriente. Então a parte oriental, né, foi onde que fez lá, a parte ficou dividido, Egito, a Síria,
e outros monte de divisão que teve ali depois do Império Otomano. Na ocidental, nós vamos ter a Roma, aí nós vamos ter a Europa Ocidental, aí nós vamos ter... Me fugiu da memória, mas tem a divisão, Europa Oriental, Ocidental e Oriental. Então houve a divisão, então há uma dissolução aqui nas pernas de vários períodos, certo? E vai entrar logo em seguida nos pés, entende? E isso aqui está prefigurando o que? Tá? Antes de eu fazer essa prefiguração e falar sobre isso aqui, veja só, sobre essa questão de estudar. Irmãos, presta atenção. A Bíblia ela é o nosso manual de instrução para alcançar a vida eterna, para servir melhor a Deus, para nós chegarmos ao objetivo que é o céu. E disseminar a palavra de Deus na terra. Ela nos ensina a como conversar com aqueles que não servem a Deus ainda, não buscam a Deus. Converter ou aqueles que não são convertidos, mostrar quem é o Deus. Então a Bíblia nos ensina tudo isso aí. E o que ensina para nós? O que ensina para nós sobre a nossa vida na terra aqui? Os acontecimentos da terra. É o livro de história, entende? É as histórias, os fatos históricos. Eles nos ensinam os períodos onde que se passou. Como eu sei? Na Bíblia não fala. A Bíblia aqui, ó, lá em Daniel, vai ter a divisão do reino. Só que ela não fala assim, ó, que no ano 70 vai ser derrubado o templo. Não vai falar assim, no ano 476 vai ser quebrado o reino romano, né? O reinado romano vai ser quebrado em 476 na Europa Ocidental. E 1446, se eu não estou enganado, 76 ou 46, é uma dessas duas datas, vai ser quebrado o Império Romano Oriental. Na Bíblia não fala isso. Mas como que eu sei dessas informações? Quando eu pego o livro de história. Aí quando eu pego a história formada, tudo bonitinho lá, registradinho, e pego a palavra de Deus junto, irmãos, eu tenho o entendimento da profecia. O que foi cumprido? Isso aqui foi cumprido, isso aqui não foi cumprido. Onde nós estamos? Nós estamos chegando aqui, nós passamos aqui, nós estávamos lá. É isso que serve o livro de história. Não tem como você pegar, porque é incoerente. Os irmãos querem que seja tudo revelado. Tudo é revelado. Pelo amor de Deus, irmãos, para com isso, vamos ter calma. Pega lá o livrinho bonitinho, faz a pesquisa lá no Google, que ajuda bastante. Tudo mais fácil, já está tudo prontinho lá, só digitar, acabou. Você acha tudo, você consegue fazer o paralelo, só que tem que sentar o bumbumzinho numa cadeirinha e passar umas horinhas lá, pelo menos umas 3, 4 horas estudando, entende? Para poder chegar nesses conhecimentos. Não vai ser dado na cabeça assim, achando que é qualquer jeito, não. Tá? Para com esse negócio de psicografia aí, que esse negócio aí é satânico, tá? Por favor. Então, irmãos, ó, tá? Então vamos lá. Em qual período que hoje nós aqui, ó, em 2021, praticamente, né? Eu tô com 2021 na cabeça. Toda vez que eu vou falar, eu falo 2021. Acho que é porque eu quero tanto que passe 2020 que... Mas ó, 2020, 14 de dezembro de 2020, aonde que nós estamos na estátua? Entende? Nós estamos aqui, irmãos, ó, no pezinho, que é no peito do pé, no meio do pé aqui, ó, nós não chegou nos dedos ainda, porque os dedos têm a prefiguração dos 10 reinos que vão se levantar, que está prefigurado lá no Apocalipse, que vai durar bem pouquinho e já era, né? E vai levantar um outro que vai ser
Então, veja bem, nós estamos lá no meio, isso é no peito do pé. Que tá os dedos aqui do pé, nós tá aqui, ó, no meio do pé. Nós tá no fim, irmãos. Nós tá no fim. Nós estamos no fim. No fim das coisas. Nós estamos entrando na era do anticristo, onde que vai se levantar os 10 reinos, e depois vai ter um chifre pequeno, e você entendeu? Está escrito lá no Apocalipse, está escrito em Daniel, está profetizado, entende? Nós estamos na época do fim, está faltando pouquíssimos, mas pouco, bem pouco, para o surgimento do anticristo. Ou vocês acham que o Pix, ele veio, é só para facilitar? Não, irmãos, é para tirar moeda, é para tirar o papel, para tirar o dinheiro, deixar tudo eletrônico. Por quê? Porque vai haver um cerceamento. Se você tem a marca, você tem condição de ter dinheirinho. Se você não tem, entendeu? Ah, mas eu tenho 50 milhões no banco. Problema seu, você tem a marca? Não, então você não tem nada. Você quer ter acesso? Quer, então põe a marca. Entendeu? Tá chegando esse tempo, tá vendo tudo tecnológico. Eu quero fazer um vídeo explicando essa questão tecnológica, qual que é a relação que tem a tecnologia, a inteligência artificial com a besta. Entendeu? Com o próprio Satanás. Entendeu? Tem uma ligação muito forte, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo agora, mas eu vou fazer. Mas vejam bem, nós estamos numa era do fim, onde que nós temos que ter as antenas espirituais ligadas, onde nós temos que ter a couraça, o capacete, o escudo e a espada, que é a palavra de Deus. Está escrito, irmãos. É a época que nós estamos vivendo agora, é essa época, nós estamos entrando para a última semana, que está escrito em Daniel, 70 semanas. Nós estamos entrando no período da última semana, está, olha, na porta. E não tem ninguém falando. Você não vê pregador pregando essas coisas. Você vê um irmão aqui, você vê outro irmão ali, ensinando, mostrando, mas, né, você pegar o irmão Israel, o irmão Elias, o irmão Luiz, o irmão... Canal ID, esqueci o nome dele. Mas tem alguns irmãos falando, pregando isso aí, ensinando isso. Por que precisa ser ensinado? Porque se você não for ensinado esse tempo, você vai cair no engodo de Satanás. Você vai cair naquilo que o diabo vem mostrando, plantou lá atrás, tá? Colocou lá atrás, já tem muitos anos, muitos anos. Vou nem saber falar há quanto tempo faz que ele colocou uma sementinha lá atrás. E agora que essa sementinha foi crescendo, agora está uma árvore gigantesca. Mas ninguém percebeu. É igual quando você planta uma árvore na porta da tua casa, e você nem viu que ela cresceu. Quando você percebe, nossa, eu estou tomando sombra dessa árvore. Nossa, mas eu plantei ela faz tanto tempo. Você nem lembra como que ela foi plantada. Você nem lembra como que era. Entendeu? Quando você vai tentar trazer na mente, você vê que passou tanto tempo, e você nem viu a árvore crescer, você nem participou, você só viu a sombra dela depois. Entende? Mesma coisa Satanás, ele colocou lá muitos anos atrás, colocou a sementinha, chamada código de barra. Aí todo mundo fala, não, mas código de barra não é marca da vez, código de barra não é? Não é? Para que serve o código de barra? Se não é para um controle,
para saber o que entra, o que sai, para onde que é a referência. Você pega o código de barra, você sabe de onde que o produto veio, para onde que foi, de onde foi gerado, quem que foi que a transportadora, você tem toda a leitura. Aí evoluiu pro QR Code, aí depois evoluiu pro RFID, né? Não, mas eu sou doido, né? Então, irmãos, olha só, nós estamos no fim, certo? No fim. E nós estamos numa época onde que a palavra tem que ser ensinada na sua essência. Olha, parem de ficar correndo atrás de profecia. Eu não falo profecia, porque às vezes você vai lá numa oração, aí tem lá um profeta lá, e muitas das vezes acerta, muitas das vezes erra. Vai fazer o quê? Mas existe homem de Deus? Lógico que existe. Existe profeta? Claro que existe. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não é esse o objetivo nosso. Nós não está mais nesse objetivo. Entendeu? Eu nunca fui numa oração que o profeta chegou lá e começou a falar sobre essas coisas. Não, que você vai entrar no tempo do fim. Nós estamos vivendo num tempo onde a sua fé ela vai tentar ser abalada, onde que Satanás vai chacoalhar a coluna da tua fé e você tem que estar firme. Mas se prepara, irmão. Eu nunca vi ninguém falar isso. Entendeu? Agora, né? Não vou entrar nem nesse assunto também, porque não é hora. Mas veja só, irmão, eu vou buscar a palavra na igreja. Aí você buscou a palavra, aí não deu nada certo do que você buscou. Entendeu? Irmãos, você quer que Deus abençoe a tua vida? Cumpre com aquilo que Ele pediu. Acabou. Cumpre com aquilo que Ele pediu. Você vai ser abençoado. Se as coisas estão indo mal na sua vida, olha para dentro de você mesmo, examine um homem a si mesmo, e veja o que você está fazendo errado, o que você está fora da palavra, e conserta, porque às vezes Deus fica te dando um aperto ali, para fazer você entender, mas você quer o quê? Que lá no templo, para ouvir um pregador, uma profecia, Irmãos, vocês têm a chave. Tem a chave está aqui. Cumpre com isso, cumpre com o que está escrito aqui, que vai dar tudo certo. E por mais que não dê certo, o objetivo nosso não é ter riqueza, o nosso objetivo não é ser milionário, pelo menos o meu propósito, se Deus abençoar e tiver condição, louvado seja Deus. Se não tiver condição, louvado seja Deus. O importante é que a minha fé não seja abalada. O importante é que a minha crença, ela cresça. O importante é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Isso é importante. Isso é importante. Os irmãos têm uma interpretação de benção, de que benção financeira, de você ter um carro novo, isso é benção. Mas isso aí é subjetivo, irmão. Isso aí depende do tanto que você busca. O que você busca? É impossível você se dedicar a ter dinheiro, e você for organizado, e você trabalhar, e você souber usar o teu dinheiro. É impossível você não conquistar as coisas que você quer. É impossível. Entendeu? Agora, se você ganha 1.000 e gasta 1.500, não adianta. Não adianta, vai dar problema. Entendeu? Se você vai receber daqui 30 dias, você já está gastando dinheiro agora, vai ter o quê? Não tem nada. Então isso aí é subjetivo, isso aí é de controle de cada um. Isso aí não está no plano de Deus. Deus não vem aqui para ficar organizando tua vidinha, colocar carro na tua mão, para você ficar passeando, não. O nosso compromisso, o compromisso da igreja é ide. Ele não falou assim, fique. Ele falou, ide, anunciai o santo evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. É escrito na palavra, ou não está? Agora, quando fala ide, irmãos, é uma sentença, é uma ordem, é um verbo imperativo. É uma ordem, ide. Ele não falou para você, vai
no templo. Ide no templo. No templo você não anuncia o evangelho. No templo você ouve o evangelho. No templo você vai lá para ouvir alguém falar. E muitas das vezes você não tem voz para falar. Na maioria das vezes você não tem voz nenhuma para falar. Entende? Só ouve. Se falar errado, você vai ouvir errado. Se falar certo, você vai ouvir certo. Ou se não falar nada, também você não ouve nada. Então é isso. É isso que Deus, a palavra fala. Ide anunciai o santo evangelho a toda criatura. Ide anunciai. Ele falou para quem isso aí? É para o líder religioso? Ele falou para toda a igreja. Toda a igreja tem a obrigação de anunciar o evangelho. E para quê? Para fugir disso aqui, ó. O tempo do fim que está chegando, o anticristo está batendo na porta, ó. Deixa eu entrar. Os dedos, os 10 dedos, tá? São 5 reinos do Oriente e 5 do Ocidente, que vão ser unidos num objetivo junto com o anticristo, certo? E esse objetivo é o que? É destruir tudo aquilo que se louva a Deus, todos aqueles que buscam, vai perseguir a igreja, entendeu? Vai acontecer tudo aquilo que nós já sabemos, está profetizado na palavra. Só que não tem ninguém falando isso, ninguém. Você vai nos cultos, você vai na igreja, ninguém fala. Irmãos, vamos acordar, vamos buscar o Senhor verdadeiramente, vamos tentar servir a Deus melhor, vamos fazer atenção para as profecias. Nós estamos no tempo do fim. Já começou, tá? Então, se atentem, irmão. Vamos buscar mais. Vamos orar bastante. É muito bom, é ótimo. Mas nós temos que entender também as escrituras, tá? Então, vamos nos dedicar nessa parte também, tá? Vou fazer outros vídeos explicando melhor essas partes, principalmente a parte dos 10 dedos ali. E assim que eu tiver um tempinho aqui, eu gravo esses vídeos aqui no meu trabalho, né? Em casa é mais difícil, porque as crianças estão sempre brincando, aí acaba eu não tendo um momento para poder ficar tranquilo para gravar. Mas aí quando eu tenho um momento aqui no meu trabalho, eu faço esses vídeos, né? E eu vou me dedicar ao máximo para sempre estar trazendo conteúdos que edifiquem a igreja, que a igreja consiga ver diferente realmente o que nós estamos passando, tá? Então fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.